Caríssimos irmãos e minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós. A paz e bem. Hoje me deu vontade de proclamar o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a seguir, onde fala de um pai e de dois filhos, que fala o filho pródigo. Mas antes de proclamar o Evangelho, eu cantei esse hino e fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos serão acrescentado. Evangelho de São Lucas 15, de 11 a seguir. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe? E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desesfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça, cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso o davam. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão em fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão, saiu correndo e o abraçou e cobriu de beijo. Então o filho diz: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir o meu filho, e coloque o anel no seu dedo e sandália aos pés.
Pegue o novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou. E seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque este seu irmão, estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá o que é meu. Dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória, alcançando é minha vida. Tudo é do Pai, se sofrer com pecado, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Quando eu proclamava este evangelho, um evangelho bastante conhecido, muito gostoso, muito bonito, da maneira que mostra que Jesus veio fazer essa comparação desse pai e desses dois filhos, a compaixão do pai, o tanto que o pai o ama. Jesus quis dizer a comparação: aqui na terra o pai aqui da terra faz isso, imagina o pai do céu. Imagina Deus, o que ele nos faz por nós. E Jesus conta assim essa parábola desses dois filhos com esse pai, dizendo assim que esse filho mais jovem chega ao teu pai e fala: pai, me dá a parte que me cabe. Eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, quero andar, quero passear. E o pai pega a sua parte, dá para ele e ele viaja. Viaja, aí na palavra fala assim que ele gasta, arruma muito amigos, né? Vamos dizer assim, amigos do dinheiro, né? Quando tem dinheiro, você diz assim que tem amigos, né? Mas o dinheiro acabou, os amigos também acabam. Então não é amigo, né? Amigo só do material, né? Da matéria.
E ele fala assim que ele arrumou muitos amigos ali naquele lugar, naquela região que ele estava. E ele fala que viveu na maior festa, né? Festa, gastando com aqueles amigos que ele arrumou, com as prostitutas, fala que das prostitutas. E chega um dia e acaba. Aonde vai só tirando, um dia acaba. Aonde só tira e não coloca, um dia acaba. E foi o que aconteceu com aquele jovem. O dinheiro acabou, os amigos sumiu, que dizia que era amigo sumiu, ficou ele sozinho num país distante, sem conhecer ninguém, e começou a passar fome. E ele começa a procurar serviço. E o bom é que ele arruma um serviço. Fala assim que ele arrumou um serviço que mandou ir para a roça cuidar dos porcos. Chegou o momento, naquela época dele ali, né, com aquela fome, aquela vontade de comer e não tinha de comer, a vontade até de comer aquela sobra, a lavagem que os porcos comiam. Lavagem é onde mistura tantas coisas, né, no meio ali, e dá para os porcos. E nem isso sobrava, nem isso ele poderia comer. Fala assim que ele foi no fundo, mas no fundo do poço mesmo. Mas o interessante de tudo, isto, foi dele reconhecer que a casa do pai dele era bom. Na casa do pai era bom, os empregados comiam do melhor, não passavam fome. E ele reconheceu que teria que voltar para a casa do pai. E ele fala, vou voltar para a casa do meu pai, na casa do meu pai eu tenho de tudo. Mas eu não quero que meu pai me trate como filho, pode me tratar como um dos seus empregados mesmo. Só de eu estar ali na casa dele, ali eu vou ter o melhor. Quando eu li essa passagem, falar do fundo do poço, ele reconhecer que a casa do pai era bom, eu me lembrei de Pedro, aquela passagem de Pedro, quando Jesus está andando sobre as águas, e Pedro fala a Jesus, se és mesmo Senhor, faça que eu ande sobre a água. E Jesus falou, pode vir. E ele, aquela hora olhando no olho de Jesus, ele andou sobre a água. Mas, mesmo tirar o olhar do olho de Jesus, olhar para os lados, as dificuldades, das tribulações que estavam acontecendo ali, ele começou a se afundar. Mas o interessante também, que eu gosto de lembrar dessas duas passagens, foi do reconhecimento de Pedro. De chamar Jesus misericórdia. E começar a olhar no olho de Jesus de novo. E Jesus o salvou ele. E esse jovem também, ele fala na casa do meu pai, é bom, na casa do meu pai tem de tudo, e vou voltar para a casa do meu pai, e ele, o bom é que ele volta, reconheceu e volta. E o pai o recebeu. O pai fala assim que o pai, quando vê ele, o pai corre, o abraça, o beija, manda trazer anel, roupas, sandálias. E fala que o filho que tinha morrido tinha revivido, tinha sumido, tinha sido encontrado, manda matar o melhor novilho que tinha, para poder fazer a festa. E ali comemoram a festa. E ele fala, pai, pequei contra o céu e contra ti. Por que ele diz que pecou contra o céu e contra ti? Pecou contra Deus, com o céu, porque ele viveu na prostituição, na vida errada. E por que pecou contra o pai? Porque pediu a herança que não tinha ainda, o pai era vivo. A herança só depois que os pais morrem, para a gente ter aquela herança. Então ele pecou contra o pai dele também. Ele reconheceu que tinha pecado contra Deus e contra o pai aqui na terra. E o pai, cheio de misericórdia, o abraçou. E é assim que Deus faz também. É dessa maneira que Deus faz. Deus está com os braços abertos, esperando a nossa volta. Esperando o nosso reconhecimento que Deus é bom. E Ele está com os braços abertos para nos abraçar. Basta eu arrepender. É nisso Jesus disse assim, lá em Lucas 9, não sei se é 18 ou 23, se quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz a cada dia e segue-me. É assim que o Senhor nos chama. É dessa maneira que o Senhor nos quer. Só que nós temos que arrepender.
Nós temos que querer voltar. Nós temos que reconhecer que a casa do Pai é bom. Nós temos que reconhecer que o amor de Deus é bom. E que Ele nos ama de verdade. O amor de Deus é verdadeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu senti essa vontade de falar um pouquinho desse amor de Deus, o tanto que Deus o ama, o tanto que Deus nos ama, o tanto que o amor de Deus é grande por mim e por você. É muito grande. Basta eu reconhecer, basta eu querer e dar o primeiro passo. Aí o convite do Senhor é esse. Renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e segue-me a cada dia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.